Vocês provavelmente já ouviram falar do novo jogo da Sony, mas se você ainda não está por dentro, se prepara. A Sony está desenvolvendo um novo jogo de serviço. Sim, você ouviu certo, mais um. E hoje a gente precisa conversar sobre isso. Eu vou trazer minha opinião, analisar o que foi mostrado até agora e entender o que esse jogo realmente representa para o futuro da PlayStation. E claro, você é livre para concordar ou discordar, contanto que mantenha o respeito nos comentários. O nome do projeto é Horizon Hunters Gathering, um jogo de serviço dentro do universo de Horizon. E sendo bem direto, esse é o tipo de anúncio que ninguém estava esperando, e muito menos pedindo. Bom, vamos bater um papo sobre, mas antes um recado rápido. Se você puder e quiser apoiar esse canal, basta se inscrever. Com isso você vai estar não só me apoiando, como também vai estar apoiando o nicho de games aqui na plataforma. Saiba que isso ajuda muito e me incentiva cada vez mais a trazer conteúdo aqui sobre games. Agora, voltando a falar sobre Horizon Hunters, a essa altura tá óbvio que a Sony tá completamente atrasada na corrida dos jogos de serviço. Ela entrou nessa tendência tarde demais, e agora parece estar tentando correr atrás do prejuízo. Só que tem um problema, o mercado já mudou. Os jogadores estão cada vez mais cansados de jogos como serviços genéricos, repetitivos e focados apenas em monetização. E mesmo assim, a Sony continua insistindo. Se esse jogo tivesse sido anunciado lá para 2022 ou 2023, talvez a reação fosse diferente. Naquela época, todo mundo queria fazer o próximo Destiny, o próximo Fortnite ou o próximo Genshin. Mas hoje, os jogos assim já estão saturados. Nos últimos anos, a gente viu vários exemplos de jogos de serviços que fracassaram. Projetos caros, grandes estúdios e resultados desastrosos. A própria PlayStation já sentiu isso na pele. Cancelamentos internos, mudança de estratégia. E agora o mais improvável aconteceu. Mais uma tentativa da Sony de lançar um jogo de serviço. No fim, isso é uma piada de mau gosto para os fãs da PlayStation. Porque fala sério, existem diversas formas de uma empresa demonstrar que não estão ouvindo a sua comunidade, mas eu nunca vi uma tão clara quanto essa. A impressão que passa é que a Sony está jogando vários projetos no ar, torcendo para que um deles se torne uma nova máquina de dinheiro recorrente. Só que isso pode custar caro, principalmente quando envolve uma franquia já estabelecida como Horizon. Horizon sempre foi uma franquia single player forte, com foco em narrativa, exploração e construção de mundo. Foi isso que construiu a identidade da série. Agora, pegar esse nome e transformar em um jogo de serviço multiplayer focado em repetição é uma mudança enorme. E quando você muda demais a essência de uma franquia, duas coisas podem acontecer. Ou você reinventa com sucesso, ou você mancha o nome da marca. Se o jogo fracassar, o impacto não fica só nele. Pode afetar a percepção do público sobre o próprio universo de Horizon. Isso é um risco que talvez não valha a pena. Outro ponto que chamou atenção foi o estilo visual. O jogo adotou um visual mais estilizado, quase cartunesco, bem diferente do tom mais realista e sério da franquia principal. Isso por si só já dividiu bastante a comunidade. Mas o maior problema não é só o estilo, é a falta de impacto. Os personagens mostrados até agora simplesmente não impressionam. Não existe um carinho, um carisma imediato, não existe aquele fator eu quero muito jogar com esse personagem. Em jogos de serviço baseados em heróis, os personagens precisam carregar o jogo. Eles precisam ser memoráveis, únicos e desejáveis de jogar. E sinceramente, quem que vai querer jogar com uma personagem assim? Essa personagem parece estar aí só para preencher uma cota. Literalmente uma personagem para preencher todas as checkboxes. Ela é uma mulher, ela é gorda, ela tem uma perna amputada e eu chuto que ela é lésbica. Sério, quando foi que o videogame virou um lugar para esse tipo de coisa? No fim, a gente só quer esquecer do mundo. Se o jogador olha pro elenco e ele não sente vontade de escolher ninguém, isso já é um alerta enorme. Pelo que foi mostrado, o jogo tenta seguir uma estrutura parecida com a de Monster Hunter. Tem caçadas em equipe, tem a progressão, o combate cooperativo, mas existe uma diferença fundamental. Em Monster Hunter, o coração do jogo é o equipamento. Você evolui através das armas e armaduras. Você vê seu personagem mudar visualmente conforme progride. Existe um senso claro de evolução. Você sente que está mais forte só de olhar para o seu personagem. Já em Hunters Gathering, tudo indica que o foco será nos personagens prontos, ou seja, os heróis fixos. Isso levanta uma preocupação óbvia. A progressão visual provavelmente vai ficar presa a cosméticos. E cosméticos, em jogos de serviço, normalmente significam monetização constante. Se a evolução do jogador ficar limitada e a progressão visual for vendida em forma de skins, o engajamento pode cair bem rápido. E existe um problema maior aqui, a identidade da própria PlayStation. A Sony construiu sua reputação com jogos single players marcantes,
God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Spider-Man, Horizon, esses sempre foi o diferencial da marca. Mas agora parece que está existindo uma obsessão da Sony encontrar o próximo grande live service lucrativo, sabe, uma galinha dos ovos de ouro. E sim, as empresas precisam lucrar, isso é óbvio. O problema é quando a busca por lucro começa a guiar as decisões criativas acima da experiência do jogador. Porque quando o público percebe isso, a rejeição vem rápido e forte. O maior risco não é apenas o jogo fracassar, é o desgaste da confiança. Quando os jogadores começarem a sentir que as suas franquias favoritas estão sendo usadas apenas como uma base para monetização, o vínculo com a marca vai enfraquecer. Recuperar a confiança do público é muito mais difícil do que lançar um jogo novo. Se Horizon Hunters Gathering falhar, e ele provavelmente vai, ele pode se tornar mais um exemplo de tudo que os jogadores não querem ver na indústria. Um live service forçado, apoiado no nome de uma franquia famosa, mas desconectado da essência que a tornou especial. Bom, a Sony não cansa de jogar dinheiro fora, e depois de Concord, descobrimos que haviam mais 9 jogos de serviço a caminho, e esse provavelmente é um deles. Tá na hora de mandarmos uma mensagem maior do que a que mandamos com Concord. Se $500 milhão não foi o suficiente para eles aprenderem, então que vem o bilhão. No fim, essa é apenas a minha opinião com base no que foi mostrado até agora. Talvez o jogo surpreenda, talvez ainda exista algo que a gente não viu, mas sendo honesto, o primeiro impacto não foi positivo. E eu realmente quero saber a sua opinião. Você acha que esse jogo tem chance de dar certo? Ou estamos diante de mais um grande erro estratégico? Comenta aqui embaixo. Se você curte esse tipo de análise mais direta sobre a indústria dos games, já se inscreve aí no canal. Isso ajuda demais e fortalece o conteúdo de games aqui na plataforma. Obrigado para você que me ouviu até aqui. A gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço. We absolutely love making single-player games, and we're gonna keep making them. Mentira!